Programa Mercado e Ação dessa terça-feira recebe mais uma vez nosso estúdio, professor e economista Carlos Paiva. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Com certeza hoje teremos mais uma aula. Nossas entrevistas sempre, o seu pronunciamento é uma aula ao nosso espectador. Professor, o que pode nos contar sobre inflação, o grande medo do brasileiro? Olha, Luiz Antônio, a inflação está entrando no controle, né? Nós estamos rumando velozmente em direção à meta, ou seja, o máximo de 6,5%. Houve digamos assim, um baque, um choque inflacionário no ano passado em função da desvalorização monetária. Quando desvaloriza o real, tudo que é importado fica mais caro, né? Mas nós já estamos passando por um processo de revalorização. A moeda está tendendo aí alguma coisa em torno de 3. Eu acho que, na verdade, isso é baixo, né? Isso é prejudicial para a nossa indústria. Dentro do que nós conversamos em momentos anteriores, o ideal é que o dólar fosse um pouquinho mais alto para recuperar a nossa indústria. Cada vez mais está claro isso, né? Houve aquelas coisas, né? Nós tivemos no ano passado uma inflação não desprezível, elevada, e desemprego, porque se estava tentando trabalhar na perspectiva de desvalorizar o real e recuperar, depois passado um ano de dores, né, desse remédio amargo, as nossas exportações. Agora, aparentemente, o governo interino está mais preocupado com o controle rápido da inflação. O novo presidente do Banco Central tem mantido as taxas de juros elevadas, a despeito das taxas de juros mundiais terem caído um pouco. A expectativa, os Estados Unidos tinha anunciado uma elevação da sua taxa de juros, né? Mas resolveu não fazer porque, com a saída da Grã-Bretanha da Europa, o Banco Europeu baixou as taxas de juros, né? Então, os Estados Unidos, para não diferenciar, porque se ele fica diferenciado, ele começa a atrair mais recursos e a moeda, o dólar se valoriza. Também cria problemas. E o dólar se valorizando diminui a exportação dos Estados Unidos. Exatamente. É a questão econômica. Eles já são uma economia desindustrializada, então eles resolveram recuar. Bom, e nós mantivemos a nossa taxa. Como a inflação está caindo, a taxa de juros real está subindo. Como a taxa de juros real está subindo, está começando a atrair cada vez mais dólar. E o Banco Central não está garantindo um teto. Ele está jogando para o mercado de novo. Com isso, você tem uma entrada de capital financeiro que se dirige para a Bolsa, que estava desvalorizada. Com a elevação do preço das ações, isso reverbera mais uma vez sobre a taxa de juros. As pessoas preferem aplicar na Bolsa e não mais aplicar juros, né? Então, você tem, digamos, Eu posso dizer, quando eu aplico em Bolsa, eu aplico em produção? Ou é errado? Não é verdade esse conceito? Não, na verdade, não. Quer dizer, depende, se está havendo um lançamento novo de ações, esse lançamento sempre tem que ter uma base patrimonial. Mas, em geral, o que existe é uma troca de propriedade de ativos, né? Eu estava em dólar e daqui a pouco eu compro ações. E outro fica em dólar e vai para o exterior e pode aplicar no exterior. Não significa que qualquer um esteja fazendo um investimento real, né? Trata-se apenas de troca de propriedade. Mas isso gera um sistema de expectativas, né? Quando a Bolsa sobe, em geral, tu tens expectativas positivas com relação ao futuro. Na verdade, os empresários, eles investem em termos produtivos muito mais em função dos contratos, da demanda que eles têm, né? Eles vão acompanhando, não importa, claro que eles buscam seus próprios mercados, exportador, nacional, mas, ao mesmo tempo, quando eles são produtores de bens intermediários, autopeças, por exemplo, do setor automotivo, depende de que a Volkswagen, que a Fiat, que a General Motors esteja demandando. Se eles estão demandando, eles começam a se preparar para produzir. E aí eles começam a comprar também eles equipamentos e insumos, né? Isso estava acontecendo quando o dólar estava em torno de entre 13,5 e 4, 13,70 mais ou menos, estava vendo claramente uma recuperação da nacionalização da indústria automotiva, né? Agora a coisa começou a ficar meio parada, ok? Isso quer dizer, mais ou menos equilibrou preços com o mercado externo. Para o fornecimento desses insumos. Isso. E o governo agora está tão preocupado no combate à inflação, ele quer ter um retorno, um controle inflacionário rápido, que ele está deixando o dólar cair, né? E com isso a inflação fica segura, sem sombra de dúvida. Professor, quando começa a se falar de inflação, a primeira ideia é sempre que o ideal seria inflação zero, porque meu dinheiro continua valendo sempre a mesma coisa. Isso é verdade em termos de economia?
O ideal de uma inflação zero? Na verdade, assim, ó, quando a inflação é zero, veja que coisa interessante, assim, ó, a Europa está passando por uma discreta deflação. Tá? Vários países estão apresentando agora taxa de crescimento dos preços negativo. O que acontece nesse caso? Nesse caso, mesmo que tu pegue um empréstimo a 0% de juro, tu está pagando um juro real. Tu percebe? Quando os preços caem, depois tu terás mais dificuldade de conseguir vender o suficiente para conseguir aquele valor. Tu precisa vender mais para ter o mesmo valor. Então, a Europa hoje, depois, com a saída do Brexit e com o golpe na Turquia, gerou uma certa preocupação. É como se a União Europeia estivesse encolhendo, porque a Turquia, na verdade, praticamente anunciou que vai se juntar um pouco mais com a Rússia e com o pessoal do leste europeu e não vai fazer tudo e qualquer coisa para entrar na União Europeia. Então, gerou um certo medo e eles querem estimular a economia. Olha, como é que estimula a economia? Eles estão ampliando a liquidez e baixando a taxa de juros. O problema é que a taxa de juros não pode passar abaixo de zero, não dá. Percebe? E eles estão tendo deflação. Então, como eles estão tendo deflação, os países mais ricos, acaba que mesmo com uma taxa de juros zero, eles estão pagando uma taxa de juros real. Entende? Sim. É uma complicação esse negócio. E por que se define uma meta ideal de inflação? O Brasil tem a meta de inflação, objetivo de inflação. É que, na verdade, assim, ó, a inflação, uma pequena dose de inflação, ela lubrifica a economia. Ela faz a circulação dos títulos, dos papéis, dos valores ser mais rápida. Ela estimula investimentos? Não exatamente, mas a depender de como é que foi feito o contrato. Veja bem, todos os programas de financiamento subsidiado do governo federal pressupõem uma taxa de juros, só que ela é inferior à inflação e, portanto, na verdade, tu está entregando dinheiro liquidamente para aquela... Se não tem inflação, tu não pode fazer isso, percebe? Dá para entender? Correto. O Pronaf, taxa de juros é 4,5. Com uma inflação de 10, significa que tu está, na verdade, entregando uma parte dos recursos, tu não está sequer recuperando o valor real. E o governo federal é que arca com isso. Quando tem uma pequena inflação, não é que você estimula o investimento, mas em alguns setores que são beneficiados com taxas de juros preferenciais do governo federal, TJLP, BNDES, estes sim tendem a investir mais. Moderfrota, por exemplo, recentemente, renovação das frotas. Falaste em investir. Quais são os segmentos, os setores que estão mais aptos a receber investimento nesse momento como política de governo? Isso ainda está um pouquinho difícil de definir. Eu tenho certeza de uma coisa, eles vão tentar enfrentar a nossa estrutural problema de infraestrutura, né? Eu não tenho tanta certeza que vai ser bem sucedido, né? Eu tenho para mim, Luiz Antônio, assim, ó, o Brasil ele produz muito hoje, tem uma inserção na economia global que não é desprezível, né? A China está um pouquinho, não está crescendo naquela velocidade, mas ele é o grande consumidor e precisa de mais de produtos nossos, né? Então nós vamos manter uma inserção na economia mundial importante, só que nós temos um estrangulamento, logística. Cada vez mais tu vai se interiorizando na produção agroindustrial e a distância é muito grande, o valor agregado dessas cargas é baixo. Então nós temos que enfrentar isso. Então eu diria uma coisa assim, ó, ferrovia, eles estão tentando, mas eu acho meio complicado. Agora, a hidrovia, não tem como fugir disso. Ou seja, embarcações, portos, comunicação, eclusa, isso aí o Brasil tem que... Nós não podemos mais ficar na malha rodoviária. A malha rodoviária, ela está um caos. Uhum. Ela, além de estar estrangulada, ela está velha, ela está sucateada e ela, por falta de manutenção, virou que é um buraco só. Uhum. Às vezes a gente procura um pouco de estrada dentro do buraco. Uhum. O custo tempo e o custo dinheiro é um verdadeiro absurdo para fazer isso em termos de Brasil. Uhum. E isso não vai se fazer, mesmo com desejo, com boa vontade, e com dinheiro, não vai se fazer em 2, 3 anos. Não vai de forma não recupera. Mas, de qualquer maneira, você tem uma parte da carga que não pode mais ser transportada por via rodoviária. Tu não tem condições de estar produzindo soja no interior no Mato Grosso do Sul e levando até os portos de caminhão. E até porque nós temos um sistema hidroviário, só que não passa pelo Brasil, apenas passa pelo Rio Paraguai, pela Argentina. Mas esse sistema é muito eficiente. Como o Paraguai não tem porto de mar e sempre teve dificuldades, estava bem no centro da América e para exportar ele precisava, enfim,
uma carga muito distante, eles desenvolveram um sistema fluvial excelente e nós estamos agora integrando esse sistema. O que eu estou querendo dizer é, este é um setor que com certeza vai crescer. E nós estamos vendo, eu tinha uma preocupação muito grande com o polo naval de Rio Grande, com seus destinos, se você acaba mudando essa política, por exemplo, de petróleo e gás, da Petrobras, mas eu tenho percebido que eles já estão atentos para isso, né? O setor de hidrovias, esse setor é um setor que tende a crescer muito no Brasil. Daqui a quanto tempo ele fica adequado? Ele é lento. Ele é Esse muito processo lento. muito O lento. problema é o seguinte, Luiz Antônio, nós temos uma disputa pela água. Apesar do Brasil ter abundância de água, ela tem 3 funções, no caso brasileiro. O primeiro é claro, beber, mas não só beber, né? É também tudo que a indústria usa de água, né? Para alimentar animais, para limpeza, etc. e tal. O segundo é a geração de energia elétrica. E esses dois são tão importantes que nos períodos em que nós temos seca, por exemplo, Itaipu não pode permitir que navegue por ela, porque ela fica com as pedras aparecendo praticamente. Tem demanda de água para alimentação pessoal e animal. Sim. E de energia, que é mais importante. Então, assim, foram criadas eclusas no Brasil, foram criadas, digamos, barragens sem eclusa. Então, para nós superarmos isso é uma dificuldade grande. Nós estamos tendo que desenvolver uma tecnologia quase que própria, na verdade. Em vez de criar eclusas, em alguns lugares, está saindo com o barco pelo lado de fora e colocando em ferrovia. Começa a se tentar desenvolver uma coisa dessas, tá? É uma coisa, enfim... Então, vai demorar muito tempo para a gente conseguir chegar lá. Agora, assim, isso é de tamanho interesse e de tantos setores, de tantos segmentos. A agroindústria hoje é um poder, a mineração é um poder que não tem como escapar disso. Não existe resistência possível. Nós temos os nossos parceiros aí do nosso programa da área, principalmente da areia, da construção civil. Uhum. Como é que depois, estamos sendo sinalizados, depois do nosso intervalo, eu queria uma avaliação do mercado da construção civil dentro dessa perspectiva econômica. Perfeito. Pode ser? Pode ser. Retornamos num instante.